Bom dia. A situação com reféns na ponte Rio-Niterói, que tinha começado por volta das 5 e pouco da manhã, no dia de hoje, terminou faz 2 ou 3 horas. Felizmente, sem nenhuma vítima. Claro, se não contamos só bandido que tinha sequestrado esse ônibus com quase 40 reféns, ou mais de 40 reféns. E que felizmente, posso falar isso com toda tranquilidade, felizmente foi morto, foi eliminado pelas forças da ordem. Foi um atirador de elite, como dizem, um sniper, um franco atirador, que acabou com a vida desse delinquente. Estou fazendo esse comentário mais para dizer o seguinte: não aconteceu ainda, vai acontecer em breve. Vão sair os grupos de direitos humanos defendendo o bandido que colocou em risco a vida de mais de 40 pessoas no meio da ponte Rio-Niterói e fez perdas milionárias para a economia, trânsito parado entre as duas cidades mais importantes do estado do Rio de Janeiro, enfim, tudo isso, né? Mas vai sair que tinha que ter negociado mais, que ele poderia ter se rendido, que era um pai de família, que era um trabalhador, que o Wilson Witzel, o governador, abusa dos seus poderes, que ele avisou que ia sair matando. Enfim, vai ter tudo isso, com certeza vai ter. Mas eu apoio o que o governador fez, sim. Quando um cara, mesmo que tenha problemas mentais, enfim, se tem problemas mentais, acontecem. Não devia ter saído da sua casa, ou tinha que ser contido de alguma forma, ou estava marcado para morrer, e pronto, acabou. Então, uma pessoa com um mínimo de cérebro sabe que quando sai de casa para aprontar uma dessas, sabe que uma das possibilidades é morrer. E agora, com as mudanças nos governos, essa probabilidade aumentou. Se você faz uma coisa dessa, sabe que pode morrer. E foi o que aconteceu agora. Não teve mais negociação, não teve mais tempo de negociação, colocando em perigo a vida do refém. Pimba, acabou. Um bandido a menos. E como disse aquele grande provérbio que apoio 100%. Bandido bom é bandido morto. Continuam acontecendo mudanças no governo. A COAF aparentemente passou para o Banco Central. Tem algumas pessoas que dizem que está sendo aparelhada a COAF com pessoas com nomeações pelo governo e tal. Enfim, tem que esperar para ver o que vai acontecer. E vocês já perceberam, né? A linguagem é muito importante. Quando é o governo, quando a oposição, alguém contrário ao governo comenta alguma coisa que foi nomeada, alguma pessoa disse que essa entidade está sendo aparelhada. Quando são amigos que fazem o comentário, então é uma nomeação, senão é aparelhamento. A mesma coisa acontece com os agrotóxicos. Quando é uma entidade contrária ao agronegócio, ela fala que está se abusando de agrotóxicos na agricultura que colocam em perigo a vida de animais, de pessoas, enfim, todo aquele blá blá blá. Agora, quando uma pessoa que já é a favor do agronegócio, desse uso dessa substância na agricultura, usa então o termo defensivos agrícolas. Então temos que estar sempre atentos ao tipo de terminologia que o meio de comunicação ou quem quer que seja utiliza para saber se é a favor ou contra daquilo que está sendo feito. E por último, acerca da nossa Amazônia, que o mundo completo, o mundo inteiro se preocupa com a Amazônia. Ontem a cidade de São Paulo foi escurecida num horário mais cedo do que de costume por causa das queimadas que acontecem nos estados de Mato Grosso e em volta de São Paulo, e essa fumaça invadiu a cidade de São Paulo e a cidade ficou mais escura, mais cedo do que de costume. As luzes, a iluminação pública se acende automaticamente com células fotoelétricas, claros, e enfim, todo aquele auê, né? E o cuidado com o meio ambiente, as queimadas, não sou contra nada disso. Temos que cuidar da Amazônia, temos que ver essa questão das queimadas têm que ser muito bem planejadas. Agora, aquele velho provérbio também que não existe almoço grátis. Se esses países da Europa, acho que são Noruega e a Alemanha, estão dando dinheiro
para algumas ONGs aqui no Brasil para cuidar da Amazônia, é por alguma razão. Ninguém dá dinheiro simplesmente por amor à causa, simplesmente para causar um bem sem querer ganhar alguma coisa em troca. Então tem que ter, isso não é muito bem pesquisado, não é veiculado, nenhum grande meio de comunicação se preocupa com isso, mas tenho certeza de que entidades desses países que estão dando dinheiro dessa maneira tão desinteressada para a Amazônia, eles têm interesse, eles têm com certeza alguns laboratórios, alguns centros de pesquisa que estão colocados ali para ganhar alguma coisa, em termos científicos, de pesquisa, ou levantamento feito para fazer algum tipo de exploração mineral, ilegal ou legal. Tem um bom exemplo, que é na minha terra, Cuba, que durante muitos anos foi mantida com os subsídios que chegavam da União Soviética. E todo mundo falava, na Rússia falavam, Бескорыстная помощь Советского Союза, na minha terra, a ajuda desinteressada da União Soviética. Em português, bom, é isso mesmo, a ajuda desinteressada da União Soviética. A ajuda desinteressada, almoço grátis, mentira, isso não existe. O interesse da Rússia agora e da União Soviética, então, em Cuba era a questão da proximidade com os Estados Unidos. Imagina um posto avançado para poder fazer interferência e poder fazer espionagem, como de fato existia nas comunicações dos Estados Unidos, a apenas 90 milhas do inimigo ao norte, como se falava lá na minha terra, a 90 milhas do inimigo. Então, o primeiro exemplo foi aquela questão da crise dos mísseis, onde foram colocadas armas nucleares lá nas proximidades de Havana e na província ocidental de Pinar del Río, direcionadas todas para os Estados Unidos, que esteve a ponto de uma guerra nuclear. Inclusive tem a grande frase que nunca é veiculado, praticamente nunca, de que Fidel Castro de fato falou para Nikita Khrushchev: olha, Nikita, nós estamos dispostos a sermos aniquilados, mas você pode mandar brasa, pode disparar de aqui. Nikita Khrushchev dizem que ele ficou pensando e olhou para os assessores dele dizendo: esse cara está louco, né? Um cara que quer imolar o próprio povo, o próprio país. Enfim, teve isso, não aconteceu, mas aí teve concessões, e depois, até o fim da União Soviética, teve nas proximidades de Havana, provavelmente existe ainda um grande centro de espionagem eletrônica direcionado todo para os Estados Unidos. Então toda essa ajuda, porque Cuba durante muitíssimos anos viveu praticamente dessa ajuda desinteressada. As minhas bolsas, por exemplo, quando fui fazer graduação como professor de física em Moscou, e anos depois fazer o meu doutorado em ensino de mecânica quântica também em Moscou, essas bolsas foram pagas com essa ajuda desinteressada. E como sabemos que não tem almoço grátis, pois sempre que tem alguém se oferecendo para pagar o teu almoço, fica esperto, que alguma coisa ele quer ou ele já está obtendo. Falou? Então é isso aí. Eu sou o José Rodrigues, falo do Rio de Janeiro. Até o próximo comentário.